Bom, muito obrigado. Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar. Meu nome é Mike, eu sou executivo de contas aqui da BrowserStack e hoje vamos estar mostrando, né, como a inteligência artificial vem transformando, como as empresas estão testando os seus softwares e trazendo aí muito mais agilidade, produtividade e isso tudo com inteligência, né, através da inteligência artificial. Eu vou deixar aqui, pessoal, o meu e-mail, caso alguém tenha alguma pergunta que a gente não consiga responder aí dentro do chat. Por favor, fiquem à vontade para marcar o meu e-mail e mandar as suas perguntas para a gente, que a gente vai estar respondendo a todos vocês. E então eu deixei aqui o meu e-mail, por gentileza, fiquem à vontade para se conectar com a gente, tudo bem? Bom, para iniciar, a gente vai iniciar com uma pergunta. Então, eu vou pedir pro host, né, que é o Pranav, para ele estar lançando essa pergunta e assim a gente pode dar início, tudo bem? Pranav, can you please go ahead and send the first question? Awesome, perfect. Então, aqui a pergunta, né, ela vai ficar aqui na tela para vocês, né? Quais desses tópicos vocês consideram a maior barreira para a adoção de inteligência artificial? Então, por gentileza, a gente agradece aí a participação de cada um de vocês e com isso a gente vai dar seguimento aqui às nossas próximas ao nosso webinar. Ok, vamos lá então. Bom, hoje, né, a gente tem aí um painel de palestrantes bem experiente, digamos assim. A gente vai ter conosco a presença aí de Juliano Alves. Ele é gerente de engenharia de software da TOTS. Muito obrigado pela presença, Juliano. E junto com ele a gente tem também o Petrus Júnior, também se ocupa da parte gerencial ali de engenharia de dados, inteligência artificial e arquitetura da TOTS. Agradeço, eles vão estar participando com a gente aí. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, tudo bem? Vamos continuar aqui. Simplesmente aqui para um pouco de housekeeping, né, para que todos estejam na mesma página aí, a gente gostaria simplesmente de mencionar que essa sessão ela vai ter uma duração de 60 minutos, a sessão está sendo gravada, todos os participantes estarão no modo silencioso com o microfone mutado, e ao final essa gravação será disponibilizada para todos vocês. E a gente reservou aí também, né, uns minutos aí para caso vocês queiram postar as suas perguntas durante a apresentação, durante o bate-papo que a gente vai ter com o Juliano e com o Petros. Por favor, postem as suas perguntas, que a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis durante a sessão. E também, como mencionei antes, fiquem à vontade para para entrar em contato comigo, para que a gente possa estar respondendo as perguntas que a gente não conseguir responder durante a nossa sessão. Ótimo. Então, aqui, como eu mencionei, né, a gente vai ter o Petros e o Juliano aí, e a gente vai dar início à nossa apresentação. Então, iniciamos aqui, né, inteligência artificial e teste. Nossa visão é transformar o cenário de testes com inteligência artificial. E o nosso objetivo, né, é aumentar a produtividade dos testes até 2026. A, a realidade de muitas equipes de QA e desenvolvimento ainda envolve muito trabalho, testes manuais, demorados e também de baixa cobertura. Com a BrowserStack, a nossa missão é aumentar em até 50% a produtividade dos testes até 2026. E estamos saindo aí de um cenário de teste manual e automatizado tradicional para um novo patamar. A gente está investindo em testes assistidos pela inteligência artificial, com mais precisões, menos erros e um ciclo de entrega mais curto. Então, nosso grande objetivo aí é fazer com que a gente aumente a cobertura de teste e a produtividade e diminua ali o ciclo de testes, o tempo de testes, perdão. Tudo isso com uma ajuda da inteligência artificial. E a nossa visão, né? A nossa visão é a gente está adicionando aí muitos agentes, né? Em cada etapa do ciclo de testes.
Então, a gente vem desenvolvendo aí uma abordagem completa baseada em agentes de inteligência artificial que atuam em todas as fases do ciclo de testes que vocês trabalham. E esses testes, eles apoiam equipes em várias atividades, desde a fase do planejamento dos testes até a fase da validação dos testes, tá? Então, como esses agentes podem apoiar? Dentro da parte do planejamento, eles apoiam ali com a análise de requisitos, né? Com a criação automática de testes gerados pela inteligência artificial e também na parte da criação e manutenção dos seus casos, a geração de testes baseado em PRD, ou até mesmo em histórico do usuário, né? Então, a gente vê aqui que ele vai estar ajudando você a criar os seus testes com muito mais rapidez. E também, na parte, quando se trata da execução, são os produtos mais, os core products da Browser Stack, onde você pode executar seus testes funcionais, testes de browser, acessibilidade, testes visuais, testes de performance, e entre outros, tá? E por fim, quando a gente fala da validação dos seus testes, a gente está falando ali de reporting, né? De buscar essa análise dos seus testes, monitorar esses testes e ter uma análise deles. Então, a gente também vai estar incorporando agentes de inteligência artificial em todas essas fases, tá? E a gente está aí com mais de 20 agentes em desenvolvimento, tá? E, e isso vem acontecendo já. Não é algo mais para o futuro, já está realmente em produção aí. A gente está trabalhando com mais de 20 agentes, né, que já está em desenvolvimento. E agora eu vou estar destacando, né, alguns dos principais agentes que estão revolucionando o dia a dia dos times de qualidade. Por exemplo, a gente tem o agente que é o gerador de casos de testes. Esse agente ele vai ajudar, né, a criar os testes completos automaticamente e a partir de pré-requisitos. Tá? Então, ele preenche os campos com as pré-condições e as etapas e também vai ajudar você ali a criar os critérios de aceitação e ainda te suporta com múltiplos idiomas, até mesmo com o formato do Gherkin. Então, vocês vão ter a facilidade de estar criando testes automatizados com a ajuda da inteligência artificial. Temos um outro agente também que está em destaque, que é Test Selection Agent. O que ele faz? Ele vai ajudar, né, os times a eliminar o achismo sobre quais testes devem ser executados. Ele seleciona automaticamente os testes mais relevantes, né, e com base em mudanças recentes no histórico. Também temos um agente aí que está já em produção, que é o Low Code Authority Agent, e ele ajuda a transformar rapidamente os casos de testes automatizados de forma low code, democratizando a automatização. E temos um dos favoritos, né, que é o Self-Healing. Esse, esse agente, ele corrige testes que quebram por mudanças no layout ou em elementos. E isso tudo, né, ele vai fazer essas mudanças sem precisar ter a intervenção humana. Bom, esses agentes, eles trazem ganhos, né, reais e também traz uma cobertura e uma precisão. E como mostramos em nossos testes, eles foram casos retirados de clientes reais, tá? Então, o que a gente está apresentando aqui são feedbacks que a gente recolheu de clientes que já utilizam esses produtos, tudo bem? Continuando aqui, né? A gente entende, né, através, mais uma vez, de feedback de clientes, que a BrowserStack está reinventando a gestão de testes com a inteligência artificial. A gente tem aí, né, um dos principais recursos, que é o agente gerador de casos de testes. Então, o que o cliente vai poder estar fazendo, ele vai poder estar criando esses testes baseados em pré-requisitos ou até mesmo baseados em documentação, é, por exemplo, de Word Document. Se você tem um Word Document preparado com, com o cenário para poder estar criando os seus testes, a inteligência artificial, através desse input que você adicionar ali,
ela vai conseguir te ajudar a criar isso tudo automaticamente. Então, você pode gerar os seus casos de testes automaticamente, pode fazer o upload desses casos de testes, e ele vai ajudar a criar esses cenários a- simplesmente com um clique. Então, a gente está revolucionando essa parte e ajudando aos times a acelerarem a criação e a gestão de testes com a inteligência artificial. E isso tudo também é importante mencionar que esses testes, que a plataforma em si, né, vai ter uma integração bidirecional, por exemplo, com o Gira. Então, se os seus casos de teste são criados dentro do Gira, você vai ter a possibilidade de estar integrando com o Gira e ter a visibilidade na plataforma da BrowserStack ou vice-versa. Então, você pode criar ele de maneira bidirecional, ok? Continuando, né? Perdão, pessoal. Continuando aqui, então, a gente né, tem o prazer aí de mencionar que estamos construindo o futuro da geração de casos de teste. E isso está preenchendo as lacunas com um contexto mais rico. Isso inclui aí suportes, né, em diferentes tipos de documentação e também de conteúdos, né? E vocês poderão escolher o formato de saída, mais uma vez, né? Pode ser através do Gherkin e obter contextos através de PDRs, como mencionei anteriormente. Também temos suportes aí para idiomas, né? Por exemplo, a língua portuguesa, espanhol. Então, tudo isso vocês podem estar criando esses testes na língua que vocês desejarem, ok? Então, isso tudo criará uma experiência, né, de testes muito mais fluidas, mais inteligente e, logicamente, vai ajudar a acelerar o processo de criação dos seus testes. Continuando, perdão, acho que acabou travando aqui, perdão, pessoal, que acabou dando uma travada no nosso. Aqui estamos. Então, os nossos agentes de AI estão entregando resultados excepcionais. Com a inteligência artificial da BrowserStack, a criação dos nossos de testes, né, ela está acelerada em 90% em comparação com o QA sem a inteligência artificial. Então, né, isso acaba dando uma vantagem muito grande, até mesmo comparando com o ChatGPT, por exemplo. O tempo para criar esses testes, que leva horas ou dias, né, de maneira mais tradicional, com a inteligência artificial da BrowserStack, isso acontece em minutos. E a gente está almejando o nosso grande, o North Star, né, em transformar esses minutos em segundos. Então, a gente está investindo muito na plataforma, investindo muito na inteligência artificial para que possa realmente acelerar de maneira muito vantajosa o ciclo de testes dos nossos clientes. Tá? E a BrowserStack, né, está reimaginando também a gestão de testes de AI, né? Além do agente gerador de casos de testes, temos também o agente de seleção de testes. E ele elimina a necessidade de adivinhar esses testes e também ele vem identificando os testes mais relevantes para a execução desses testes. E com isso, a gente tem também o nosso agente de low code, low code, no code, e ele ajuda a você a acelerar os testes, né, convertendo seus casos de testes manuais em testes automatizados. Todos os testes que forem criados com a plataforma de gestão de testes, automaticamente vocês poderão estar automatizando esses testes simplesmente com um clique, utilizando o nosso produto de low code, no code, ok? Continuamos aqui. Por fim, né, os nossos agentes de autocorreção, que é o self-healing, ele garante uma execução de testes mais resiliente e ele se adapta a corrigir testes automatizados para que não falhem devido a alterações de interfaces ou do usuário no site. Isso vem resultando aí em 40% de menos falhas
nas builds de automação. Então, a gente vê, né, que tem um grande benefício em, em, em ligar essa feature dentro dos seus testes de automação. Ele acaba ajudando a detectar erros, né, mesmo sem a intervenção humana, ok? E a nossa inteligência artificial ela é projetada para o desempenho superior, né? A gente tem aí mais de 13 anos de experiência na indústria de testes e, obviamente, né, a gente está criando essa plataforma, essa inteligência artificial para realmente acelerar e trazer um benefício para os clientes que usam a plataforma, para ter uma plataforma integrada e end-to-end, como a gente mencionou. Uma plataforma que vai te ajudar desde a fase da criação dos seus testes até a fase da verificação dos seus testes, para que você possa ter uma cobertura de testes mais alta, para que você possa também estar encontrando bugs com mais facilidade e mandando o seu produto com mais velocidade para o mercado também. Então, isso tudo a gente, né, vem criando aí e estamos com um roadmap bem extensivo também, com muitos agentes ali, como a gente viu nas slides anteriores, e a expectativa é para que a gente, né, venha até o segundo quarter aí, trazendo muito mais novidades para todos vocês, tudo bem? Continuando, então vamos lá. Então, né, a gente sabe aí que para a inteligência artificial tem essa grande preocupação da privacidade, né? E por isso a gente tem uma abordagem com a IA que se chama Privacy First, privacidade em primeiro lugar. Esses dados, né, os seus dados, na verdade, eles são dados que não serão utilizados para treinar os nossos modelos de AI e nem modelos de terceiros também. E também a gente não estará compartilhando esses dados entre outras contas. Então não vai ter um colapso ali, um clash entre duas contas, dando visibilidade uma para outra. E o cliente, né, vocês, têm total controle sobre onde, quando e como utilizar a inteligência artificial. Também é importante mencionar a transparência, né? A transparência total. A gente tem documentações, né, que a gente pode estar compartilhando, e essa documentação ela explica, né, cada recurso, como ele funciona e quais são os parceiros que a gente utiliza aí também para estar ajudando nessa criação dessa ferramenta super inteligente. Então, a gente, né, gostaria de deixar essa mensagem aí, né, que com o avanço da inteligência artificial, testar deixou de ser um gargalo e se tornou uma vantagem competitiva. Na BrowserStack, a gente estamos entregando essa transformação de maneira prática, segura e com foco em resultados. E se vocês quiserem saber mais como aplicar essas soluções em suas empresas, né? Como eu mencionei, o meu e-mail ficou na primeira slide, mas fiquem à vontade para entrar em contato comigo, que eu vou estar feliz em conversar com vocês. Tudo bem? Bom, nesse momento a gente vai passar para a segunda parte da nossa webinar, onde eu vou convidar agora os nossos palestrantes, né? Eu vou parar de compartilhar aqui. Eu vou chamar aí os nossos palestrantes, Juliano e também o Petrus, para iniciar aí a nossa conversa e trazer um pouco da experiência deles dentro do mercado. Por favor, Juliano, fique à vontade para se apresentar, e você também, Petrus. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, né? Muito bom estar aqui com todos vocês, né? Obrigado aí pela disposição do tempo de vocês. Agradecer aí o Maicon, né? A Browse Stack pelo convite, né? Acho que é bem importante. A gente vê tem se falado bastante, né? Dos ganhos com inteligência artificial, principalmente na parte de desenvolvimento, né? E é muito importante esse fórum para a gente falar também da parte de teste, né? Não deixar isso de fora. Eu sou o Juliano Alves, né? Trabalho na TOTS aí há mais de 20 anos, né? Já passei por várias áreas, inclusive já fui QA, né? Entrei como QA na TOTS. Na época nem chamava QA, não tinha nem esse nome bonito, era técnico de homologação.
entregando um pouco da idade aí, né? E hoje estou à frente aí do time de engenharia de software de uma das linhas de produto da TOTS, que é a linha RM, né? E junto com o Petros aí, que vai se apresentar, a gente tem, né, trabalhado também algumas questões de IA aqui dentro dos nossos produtos. Oi, pessoal, boa tarde. Michael, obrigado pelo convite. Queria agradecer a Browser Stack por dar essa oportunidade. Espero poder contribuir um pouco, né, com a tarde de todo mundo que está aí. Eu trabalho na área de engenharia na TOTUS, junto com o Juliano. Também tem plaquinha, sabe, Michael? Sabe aquelas plaquinhas de. Como é que chama, Juliano? De Patrimônio. patrimônio, isso. Então, eu tenho plaquinha de patrimônio da TOTS também, estou há bastante tempo. Eu trabalho num time que cria plataformas de IA dentro da TOTS, então eu trabalho com IA. O meu trabalho com IA ele é extenso e bem grande. Eu trabalho todo dia com IA, eu trabalho estudando IA e implementando IA. Então, é bem bacana a gente poder falar a respeito da IA um pouco. E aí eu gostaria de começar esse bate-papo trazendo para a gente poder falar um pouco do valor que é, né, a gente poder falar em geração de testes com IA, porque atualmente o que a gente tem visto, e aí eu trouxe uns números aqui que são interessantes, a gente tem visto bastante as pessoas falarem sobre geração de código com IA, tá? Tem os números aqui. O Google, o Sundar Pichai falou que 25% de todo o código gerado pelo Google o ano passado foi com IA, né? A Microsoft, o Satya Nadella falou que a ideia deles esse ano é chegar em 30% de todo o código deles gerados por IA. A Meta, o Mark Zuckerberg falou que até 2026 eles preverem 40 a 50% do código gerado vai ser por IA. E aí vem uma pergunta, tá? O simples fato dele ser gerado por IA garante que ele não vai ter nenhum bug, que ele vai ter qualidade, que ele não vai quebrar o que existe? Na TOTS a gente tem esse problema, a gente tem muito código que é legado, código que existe. Que não vai quebrar o nosso código que existe, ele vai estar bem integrado, né? E aí, uma das vantagens da gente ter plaquinha, né, Juliano, de patrimônio é porque a gente já viu bastante coisa, né? E aí, uma das coisas que eu me lembro é que lá atrás, na grande crise de software, uma das coisas que a gente tinha, quando, teoricamente, a agilidade apareceu para salvar a gente disso, a gente tinha um processo que era um processo onde pensava assim, código, 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 e não se pensava em teste. Teste era uma coisa marginal. Teste era testar aquilo que estava pronto só para garantir. A gente não tinha estratégia de qualidade, a gente não tinha uma série de coisas que a gente tem hoje, né? E eu fico muito feliz de ver, né, ferramentas como essa da Browser Stack, porque, na verdade, o que essas ferramentas trazem é a possibilidade da gente automatizar também a parte de qualidade, para garantir que a gente vai ter qualidade naquilo que, eventualmente, vai ter uma produtividade maior. A gente não pode confundir uma produtividade maior com uma qualidade maior automaticamente, tá? O fato de eu ter um throughput maior de geração de código não significa que eu vou ter um throughput maior de código que não precisa ser testado. Muito pelo contrário, né? Eu preciso garantir e eu preciso testar. Então, eu preciso evoluir também essa capacidade de teste. E eu fiz uma pesquisa, né, procurando números sobre ferramentas de geração de testes, né, e ferramentas ligadas à qualidade, e não tem nenhum número, não tem nenhuma estatística, pelo menos eu não achei, né, não tem nenhuma, é muito ruim de falar. Eu não achei. E aí, Juliano, entra uma coisa que é interessante, que é a gente parar para pensar, entendeu? Que se a gente não está correndo um risco de novo, ter um boom de código, né, e ter um estrangulamento, né, no próximo passo, que é um estrangulamento da capacidade de testar a qualidade desse código, o que, na verdade, vai virar um gargalo também.
Perfeito, Petros. Até complementando, né? Isso é igual você falou, a gente, né, já está mais tempo aí, né? Já passou por algumas experiências e a gente sabe, né, o quanto no passado a preocupação era de, né, codar e o teste ficou ali de segundo plano, né? E a gente sabe que muito do código que foi testado hoje, né, que a IA gera, não tem garantia de ser o melhor dos códigos, né? A base de treinamento dela pode ter sido códigos de todos os tipos, de todos os níveis, de todas as qualidades. Então, se a gente acelera o desenvolvimento e não dá capacidade da gente também, né, ter ferramentas similares para a gente ter mais garantia e também acelerar os testes, né, a única coisa que nós vamos fazer é nós vamos entregar mais rápido, mais código com menos qualidade no mercado, né? Tão simples quanto isso. O que nós estamos fazendo é acelerando o desenvolvimento, acelerando o throughput, igual você falou, e no final das contas a gente tem acelerando códigos de baixa qualidade, códigos pouco testados. Então, acho que a gente tem que ir no ciclo de desenvolvimento completo, né? E cada vez mais a gente tem visto ferramentas que têm auxiliado isso com o apoio aí da inteligência artificial. Todo mundo precisa, né, se adaptar e usar da melhor forma, né? Então, você consegue hoje fazer com que a inteligência artificial te ajude numa especificação de requisito, numa quebra de história, na codificação, né, na criação de testes unitários, desde que o código seja bem escrito, e também, né, na geração aí de testes automatizados, né, que garantam a qualidade. Você consegue cercar mais rápido. Então, acho que tem que colocar em mente justamente isso. Usar, né, com parcimônia, usar da melhor forma e tentar usar em todas as etapas, porque é o que você falou. Se só uma etapa se beneficia, né, as outras vão ser estranguladas, né? Ou o pior não vai dar conta de escrever história suficiente para o time de dev, ou, né, ou na final das contas vai engargalar ali na qualidade, ou pior, né? Vai fazer igual fazia no passado, faz o deploy, né, e reza, E né? depois Então, vamos, acho que e depois aí aumenta o backlog, isso né? O que é aí, pior né? ainda, né? Aumenta a E, saída e, consequentemente, aumenta a entrada, né, de não conformidades. exatamente. E aí vira o E caos. Eu acho que a gente tem que. Eu fico pensando das pessoas que estão assistindo a gente, né? Como que eventualmente as pessoas podem achar, Michael, que é difícil tentar conversar dentro da empresa a respeito de investir numa plataforma de testes, né? Poxa, eu acho que está aí. Os argumentos são esses que a gente está colocando, né? Porque eles são argumentos reais, esses são problemas reais. A gente, em grande parte, mais ou menos, já passou por isso, né? Qualidade não é mais uma preocupação só, é uma realidade, né? Qualidade tem tudo a ver com, tá dentro do software como algo que é fundamental, tão fundamental quanto escrever código, né? Quanto ter uma boa análise, é ter qualidade e ter garantia de qualidade. Mas tem uma outra coisa também, eu trabalho, pessoal, só para vocês entenderem, eu trabalho também testando ferramentas, né? O meu time, a gente testa ferramentas para tentar acelerar o desenvolvimento aqui dentro da TOTS. E aí é bem interessante, porque uma das coisas que as pessoas pensam, e aí eu fiquei tentando me colocar no lugar de quem está assistindo isso, uma das coisas que as pessoas pensam é assim: mas se eu investir na IA, o Michael vai até rir agora. Se eu investir na IA, entendeu? Eu vou perder meu emprego, não é, Juliano? As pessoas ficam com medo, né, de colocar IA ou qualquer coisa assim. Bom, se você tem uma ferramenta, e aí eu falo sempre isso com o pessoal lá internamente, a gente começou falando isso com o desenvolvedor. Se você tem uma ferramenta que ela te ajuda no trabalho pesado. E aí vocês viram aqui a apresentação, deu para ver vários lugares, né? Eh, Tem uma série de coisas que eu tenho certeza absoluta que do mesmo jeito que as pessoas que trabalham com a gente, né, Juliana, as pessoas estão sempre reclamando: "Nossa, eu não tenho tempo para fazer tal coisa, nunca aconteceu, essa coisa nunca teve aqui dentro, porque a gente nunca teve tempo", sabe? Fazer planos, uma estrutura de testes, né?
um planejamento melhor, uma engenharia de testes mais robusta, testes integrados com outros módulos, né? Criar uma arquitetura de testes mais robusta. Nunca dá tempo. Pois é, agora eu acho com a ferramenta de IA fazendo o trabalho manual e repetitivo, eventualmente pesado, sobra mais tempo para se trabalhar na parte intelectual. E aí não tem perda, porque você vai estar entregando mais valor de um outro jeito, né? E quem entrega mais valor de um outro jeito tem lugar em qualquer lugar, né? Agora, se você ficar parado e fazendo sempre a mesma coisa, em qualquer lugar também você corre o risco de ter alguém que te substitua, né? Então eu acho que essa vinda da IA ela tem que ser vista como essa oportunidade, entendeu? Algumas coisas que a gente fazia que antes não tinha como um código fazer, a IA vai fazer, mas ainda sempre vai ter lugar para a criatividade, para o pensamento estratégico e para a inovação dentro daquilo que a gente está trabalhando, está fazendo. Acho que isso é fundamental para a gente ter uma nova visão. E aí eu acho, né, Juliano, que é uma nova visão para uma nova era, uma nova época que está aparecendo. Que a IA vai invadir não só a nossa área, a gente está só sendo talvez os primeiros, que está, o primeiro setor, porque a gente aqui gera isso, o primeiro setor que está sentindo a onda bater mais forte, mas ela vai vir em várias e várias e várias outras áreas do conhecimento, em vários outros setores de indústria, de comércio, entendeu? E eu acho que a forma que a gente tem que pensar para sobreviver a essa onda é pensar, é ter um mindset estratégico, de pensamento estratégico, criatividade, valor, né? Eu estou falando muito, Juliano, posso contar mais uma coisinha só? Claro, Você me pode aí que eu vou permite? complementar com alguns pontos aí também em Tá. cima Eu do que só você queria, eu trouxe. só queria colocar uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com IA. Eu não sei se vocês viram, o Google testou uma ferramenta nova, eh, e nessa, nessa ferramenta, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Sim, O posso consegue ouvir. Google te ouvir. testou, tá, é porque deu uma Voltou. tremida aqui para mim. O Google treinou uma ferramenta nova, pessoal, que era um chatbot que atendia pacientes, tá? Fazendo o primeiro atendimento. Era um chatbot que atendia pacientes como se fosse um clínico geral. E eles pagaram para Harvard para fazer a seguinte coisa: eles colocaram um grupo de. Os pacientes não sabiam, tá? Um grupo de pacientes era atendido por esse chatbot, o outro por médicos reais, de um hospital de teste deles que eles estavam vendendo essa ferramenta e desenvolvendo junto. Depois eles pegaram os resultados anônimos, não dava para saber se era gente ou se era o chatbot, o ALLM, né? A IA que tinha atendido, e mandaram para especialistas de Harvard para avaliar o atendimento, né? Eles pegaram a transcrição das conversas para avaliar o atendimento. E sabe o que foi incrível? A IA ganhou em todos os aspectos, tá? Só que onde ela bateu mais, né, onde ela teve um grande diferencial, sabe onde que foi, Michael? Na empatia. As máquinas tinham mais empatia que os médicos. Para algumas pessoas isso pode até nem ser uma novidade, mas pensa nesses médicos, eles vão ter que se reinventar. Do mesmo jeito que a gente vai ter que se reinventar. A gente está entrando numa nova era de como que a gente vai lidar com as coisas, entendeu? Eu acho que a Brasil Stack está na frente, sai na frente como um provedor de serviços, entendeu? Que oferece ferramentas para um segmento específico. E eu acho que as pessoas têm que aprender o mais rápido possível e aproveitar essa oportunidade. Fala aí, Juliano. Falei muito, né? Boa. E aí um ponto, pessoal, né? E aí, a gente não, se a gente for voltar quem tem mais tempo no mercado aí, né, sabe exatamente, né? A gente já passou por outras mudanças de comportamentos, né? A agilidade foi uma delas. Então a gente tem que encarar, lógico, que hoje talvez seja mais rápido, né? A mídia em cima é mais, talvez até sensacionalista. A gente tem visto coisas aí até assustadoras.
Mas acho que o ponto principal, né, e quando se fala principalmente da questão de investimento, né, que eu vi até alguns itens ali no Q&A, que vale avaliar, né, as mudanças de investimento. Vou dar um exemplo nosso aqui, né? A gente, há um tempo atrás, né, de tempos em tempos, a gente comprava, né, devices, comprava celulares, né, comprava ali tablets, para a gente testar nossos portais, nossos apps em cenários diferentes. Né? Até o dia que a gente, né, conheceu a Browser Stack e falou, cara, eu não preciso mais ficar adquirindo esse tipo de, de equipamento, né, que a gente sabe que tem vida útil muito curta, né, ainda mais agora, tecnologia avançando cada vez mais. Então, a gente deixou de fazer o investimento que a gente já tinha, né, e a gente mudou o direcionamento dele, né? Na verdade, a gente economizou muito mais, né? A gente gastava muito mais do que a gente gasta com licença de ferramenta. E com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa, né? Então, a gente vai ter ganhos, né? O Petros comentou aí muito bem, a gente sabe que não vai trocar as pessoas. A IA vai trocar o tipo né, de atividades que essas pessoas muitas vezes faziam. Vai acelerar o processo, né? E não sei vocês, na empresa de vocês, mas aqui a gente não tem nenhuma capacidade produtiva sobrando. A gente quer fazer muito mais coisas que a gente tem condições de fazer. Então, o que a gente está fazendo é cada vez mais investindo como que a gente acelera determinados né, artefatos, partes do nosso ciclo de desenvolvimento para a gente conseguir fazer mais. E, igual eu falei no início, a gente não quer só codar mais rápido. A gente quer fazer todo o ciclo de desenvolvimento mais rápido e entregar, né, um software que realmente gere valor para os nossos clientes e que ele não tenha ali dor de cabeça com problemas, essas questões todas, tá? Então, acho que vale essa reflexão, porque muitas vezes, né, a gente tem dificuldade dentro de casa de conseguir trazer coisas novas porque a gente pensa, cara, no custo, né? Ah, é custo, né? Ah, trazer ferramentas de inteligência artificial vai ser um custo a mais para a empresa. Não, a gente tem que ver que esse é um investimento e como que você tem retorno desse investimento, né? E aí, muitas vezes, tem algumas dificuldades da gente realmente comprovar isso. Vou dar um exemplo nosso aqui, ó. A gente começou a usar ferramentas, né, para aumentar a codificação, né, Petros? E a primeira resposta que a gente fez foi assim: ah, como que eu consigo provar que o time é mais produtivo? Né? Está entregando mais? Eu falei, gente, é complexo, porque muitas vezes a gente não está analisando o clean code, né? Ele está fazendo quase que os mesmos entregáveis, mas um entregável com mais documentação, com código mais limpo e um entregável mais testável, né? Com percentual de cobertura de teste muito maior que tinha no passado. Então, só comparar, e depende de qual que é a estratégia que vocês vão adotar, mas comparar o antes com o depois depende muito do que está, o que era o antes e principalmente o que é o depois. Porque eu já vi, eu parei de investir em ferramentas porque eu não vi, não aumentou meu throughput. Eu falei assim, mas você olhou só o quê? Eu olhei só a saída. Falei, cara, mas não é isso. Você está entregando a ferramenta, né, para o seu time para ele fazer melhor. Então, se você quer que ele só faça mais rápido, tá, será que isso ficou claro? Ou será que isso é o objetivo? Né? Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado também, né, quando vai, principalmente quem tiver aí, que tiver, né, com interesse de mostrar, né, de pleitear esses tipos de investimento, só toma cuidado com as pegadinhas dos indicadores, né? Porque elas podem afetar bastante a questão do resultado, final que vocês almejam, tá? Então, acho que é um ponto de atenção, tá? Então, a gente, né, percebe bastante ah, o quanto que essas trocas de investimentos que a gente tem feito, elas têm justamente gerado resultado. E aí, até passando nos pontos que foi, acho que eu vi uma das perguntas ali, gente, né, não sei quantos aqui são QAs, né, e se muito se fala ao quanto que a IA vai tirar o trabalho, né, o emprego das pessoas, né, o Petros falou e a gente repete, né, as pessoas elas têm que se adaptar, né, você não vai acabar com o dev, não vai acabar com o QA, mas um QA e um dev que usufruem
né, da melhor forma de inteligência artificial, com certeza ele vai se sobressair. E também, talvez não seja uma coisa que vai ser aplicada a todos os casos, né? A gente sabe, tem produtos, igual o Petros trouxe, até comentaram isso, é um produto com legado gigante, pessoal. Não existe mágica, né? Também o Petros gosta muito de falar, né, Petros, do 80-20. A gente, outro dia, a gente fez uma ferramenta aqui, né, de transformação de Figma para código Angular e o que chegou para a gente foi, não, que legal, é só eu clicar no botão e o código está pronto, né? Então, gente, vamos lá, né? Também não existe mágica, também a gente tem que ter, você está no mudo aí, Petro, a gente também tem que alinhar as Ainda expectativas, e não bem que achar não, também, né? isso aí. E aí, Petro, acho que é até bom a gente trazer um pouco desses pontos, né? Esses temores que a gente sabe muito que tem. E aí, pessoal, só antes de eu passar a palavra para o Petros, né, principalmente quem é da área de qualidade, né? Estou falando porque eu fui da área de qualidade, eu ainda sou da área de qualidade, né? A gente não deixa de ser, a gente tem muita preocupação, a gente tem que aproveitar, porque, né, eu acho que ah, hoje a inteligência artificial para teste ela tem democratizado, né? E o Michael trouxe alguns exemplos ali. Antes mesmo da inteligência artificial, a gente já estava usando as ferramentas, né? Da Browser Stack, a gente percebe o quanto facilita, quanto democratiza que o QA consegue fazer testes automatizados. Porque antes da gente estar falando de teste automatizado com inteligência artificial, existe o passo dos testes automatizados, né? Eu sou da época que era testes manuais. E aí a gente caminhou para o teste automatizado, né? Que o QA teve que evoluir para ter um pouquinho de conhecimento básico, né? Por mais que muitas ferramentas low code, né? Mas ele também precisa investir e agora mais do que nunca para conseguir usar a IA para auxiliar, né? Porque se ele não souber o que vai fazer, vai gerar um punhado de coisa que no final das contas vai continuar um software sem qualidade. Eu acho que a gente. Eu também eu estava lendo aqui também alguns comentários. Eu acho, pegando algumas coisas que eu vi aqui, eu acho que a gente vai ter e tem muita hype, né? Tem muita coisa vai ter muita promessa, sempre tem, né? Isso, seja geração de código, seja qualquer coisa. Então, é por isso que eu acho que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente, né. Eu acho que, existe eu li uma coisa aqui que eu queria comentar, que é assim, eu acho que a nova geração, com o advento da IA, eu vou deixar uma frase para vocês pensarem aqui, que é o que eu tenho falado com bastante gente, que é assim: a nossa geração, a minha e do Juliano, ele é mais velho que eu, tô brincando. Eh tem uma coisa, gente, que é o seguinte, a gente foi se construindo e não tinha IA, né. A IA, aparentemente, deixa tudo mais fácil. Eu particularmente acho que a médio prazo vai deixar mais difícil, porque você é aquele cara que tem que brilhar na hora que a internet cair, cara. Você tem que responder tão bem ou melhor. Tá? Você é o cara que vai ter que conhecer de arquitetura, de regras de negócio. Alguém falou aí de regras de negócio. Você é o cara que vai ter que conhecer de regras de negócio, dar regras de negócio, porque você é o cara que vai ter que dar conta, entendeu? Quando a IA não tiver. E uma outra coisa também que eu acho importante é que a gente tem vários exemplos, eu vou citar um deles aqui, que viram, quando eles projetos de IA viram grandes falhas, o pessoal, né, começa a vira lenda, né. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, de um chatbot recente agora, acho que no começo do ano passado, do Starbucks, que não testaram direito e na hora que lançaram, naquela empolgação, funciona e tal, ele oferecia, milkshake de bacon, porque bacon é bom, né, Juliano? Então, pelo menos isso, né? Para todo mundo, em todos os pedidos, ele adicionava mais um milkshake de bacon. Alguém que programou deve ter falado para a IA que bacon era muito bom, entendeu? E aí ele dava, todo pedido tinha um milkshake de bacon a mais, né? Isso claramente, e não foi pego a ponto de entrar para produção.
né? Parece uma coisa básica, mas tinha gente testando lá. Então eu acho que a gente vai continuar tendo desafios, né? E tem uma outra coisa também que é bem interessante que eu falo com o meu time, que é assim, quando você está trabalhando, agora mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do mesmo assunto, quando você trabalha testando uma LLM, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, que é bem interessante. Quando você trabalha testando uma LLM, tá? A LLM, para a mesma pergunta, ela pode dar várias respostas um pouquinho diferentes. Semanticamente elas são iguais, mas no texto elas são diferentes, o que também muda o jeito e a estratégia de testar, tá? Isso é bem interessante para provocar vocês aí, quando a gente está desenvolvendo sistemas, que a resposta é uma resposta de uma LLM. Segue aí, Juliano. Tem algum outro ponto, Michael, que você queira trazer aí? Acho que você colocar mais algum item aí, porque o tempo está passando e a gente está falando. Não, Nós legal, estamos falando aqui, se você eu quiser acho colocar as assim, perguntas. pessoal, eu estava concentrado bastante aqui e responder o painel aqui. Obrigado a todos pelas perguntas. Eu vi que teve bastante interação ali de várias pessoas. Eu acabei respondendo muitas ali, ficou algumas que ficou pendente. Então, mais uma vez, pessoal, eu peço aí para vocês, por gentileza, entrem em contato comigo, que eu vou estar retornando aí para vocês. E para o pessoal que pediu uma demonstração da ferramenta, a ideia hoje, só para complementar e dar uma visão, a ideia hoje era realmente trazer esse papo aí mais alinhado aí para buscar a experiência, né, do Juliano, a experiência do Petrus dentro do mercado, para eles fazer essa provocação e realmente demonstrar aí que a inteligência artificial, o objetivo da inteligência artificial não é em chegar dentro das empresas e roubar o trabalho dos times ou eliminar o QA. O trabalho da inteligência artificial é justamente isso, é fazer com que vocês tenham mais tempo para poder se focalizar em tarefas que necessitam ali de uma atenção maior e que necessitam realmente dessa presença humana e tirar aquele trabalho mais árduo, aquele trabalho mais repetitivo. Então, gostaria de deixar essa mensagem, ok? A gente está quase no final da pauta aqui. Eu gostaria de fazer mais um. A gente tem uma pergunta que a gente gostaria de lançar para que vocês possam estar respondendo. Pranav, can you please go ahead and pop up the next question for the participants to respond, please? Então, a pergunta aí, né? Qual atividade de testes que vocês acham que a IA pode simplificar mais? Isso é importante, né? É um tema que a gente falou bastante aí. Então, seria legal entender qual é a opinião de cada um de vocês, ok? Ô, Maico, deixa eu até aproveitar também nesses minutos finais, né? Que você falou de um ponto também bem interessante, que é até o que a gente tem bastante interesse agora de usar, né? Porque uma coisa, por mais que você use, né, inteligência artificial, ou mesmo quando você faz testes e testes automatizados, você imagina como seu software deve ser usado. Só que daí, né, Petros, até como o seu usuário usa seu software, né, tem uma distância muito grande e a gente aprendeu isso às duras penas, tá? Só para vocês terem noção, a gente tem um RP gigante, né, de vários módulos ali, toda a parte de back-office, né, educação, construção, saúde, recursos humanos. E por muitos, muitos anos eles foram feitos, principalmente interfaces, essas coisas todas, da cabeça do dev, né? E aí, a hora que você chega no cliente, o cliente fala: Meu Deus, quem fez isso aqui não sabe qual que é o meu, como que é o meu dia a dia de uso, né? Então a gente já melhorou, né? Muitas coisas são construídas ali. Né, a gente tem um papel de UX, né? O papel de design, a gente faz ali grupos de usuários para ajudar a prototipar e entregar uma melhor experiência, mas nada melhor do que também a gente ter a inteligência artificial para nos mostrar, né? Como que eu fiz, como que eu testei, depois, né? Quando o meu cliente está usando, como que ele está usando, né? E aí você cruzar, opa, quais são os cenários de testes que eu cobri?
quais são os cenários de teste, quais são, onde no código que o cliente está fazendo, qual que é a ordem cronológica que ele está operacionalizando o sistema. E a gente sabe que isso é muito difícil, isso é muito caro, né? Não é fácil de fazer. Então, eu acho que também é uma feature aí que a inteligência artificial traz, que vai facilitar muito, né? Já está no nosso, vamos dizer assim, nosso backlog aí, experimentá-la, né, mais a fundo, porque acho que vai nos dar aí um passo bem importante de sim a gente cada vez garantir mais a qualidade, né, e entregar ali um produto que vai fazer cada vez mais sentido e o cliente vai vê-lo como, né, da melhor forma, tá? Então, acho que a É, gente tem que usar, sim, do que se tem de melhor, né? Que tem sido desenvolvido aí, que a gente sabe que do passado isso não era simples, né? Era um custo muito grande para a é, gente conseguir fazer esse tipo de coisa. eu acho que tem um aprendizado aqui, né, Juliano, que eu queria deixar para as pessoas pensarem, é que a gente está falando sobre IA, a gente está falando sobre desenvolvimento de software, mas a gente há muito tempo aprendeu, a gente está há muito tempo nesse mercado, né, Juliano, que software e desenvolvimento de software é sobre gente, entendeu? Sempre vai ser sobre gente. É, pessoas conversam para descobrir regras de negócio, pessoas desenvolvem software, pessoas criam testes de software, pessoas pensam em estratégias de teste de software, pessoas usam software, pessoas conhecem regras de negócio que vão ser aplicadas dentro do software, clientes compram o software, pessoas usam o seu software e falam se está bom ou se está ruim. Entendeu? Então é sobre pessoas, não é sobre computador ou sobre IA, é sempre sobre pessoas, né? E a gente sempre vai ter que ter esse toque humano, entendeu? Ou pelo menos por enquanto, né? E enquanto isso é o que eu falei para vocês. Eu acho que o grande diferencial é, nesse momento, pensa, entendeu? Eu vou ser aquela pessoa que quando a internet cair e não tiver mais o chat GPT para perguntar, entendeu? Eu vou dar conta, entendeu? Eu estou fazendo diferente, eu estou pegando essa produtividade agora que a IA está me oferecendo, e eu estou aproveitando esse tempo livre para entregar um valor completamente diferente que as pessoas não esperavam. Eu acho que esse é que é realmente o diferencial que a gente pode trazer e a gente pode contribuir, não só para falar da Browser Stack, mas para falar do momento que a gente está vivendo. Ótimo. É isso Ok. aí. Bom, pessoal, eu acho que. Deixa eu só recompartilhar minha tela rapidamente aqui, que a gente tem algumas pessoas aí no. Que estamos. Bom, então eu gostaria aí, né, de mais uma vez agradecer a presença de cada um de vocês, né? A gente ficou feliz em ter um número bem significativo de interesse dentro da plataforma. Mais uma vez, repito, para as pessoas que precisarem entrar em contato aí, eu deixei o meu e-mail, procurei responder o máximo de perguntas possíveis aí. Se vocês quiserem conectar com o Petros e o Juliano também, fica à vontade, vocês podem contatar eles no LinkedIn. E eu, né, agradeço mais uma vez a todos. E é isso, a gente vai deixar aqui agora essas slides. Um minutinho que aqui, eu tenho só que cancelar isso, ok. Aqui está. Tá bom. Obrigado aí, Maico. Obrigado mais uma Valeu, vez. obrigado, Michael. Obrigado aí a Vamos falar Browser de novo. Stack, obrigado a todos aí, né, que participaram. Então, igual o Maico falou, a gente está disponível lá no LinkedIn, tiver alguma dúvida, quiser trocar, né, mais ideia a respeito, estamos à disposição, pessoal. Obrigado pela disponibilidade de vocês aí, uma ótima tarde. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela oportunidade, Michael. Agradeço a Browser Stack pelo convite. Falou, até mais, pessoal. Obrigado a vocês. Obrigado. Thank you, guys. Thanks, Pranav. Bye. Thanks, everyone. Bye, bye. Bye, bye.